Fala galerinha do primeiro super, tudo bem? Vamos tentar matar essa listinha aqui extra do extra desses exercícios de mol para você, para que isso possa facilitar a sua vida. Fechou? Vamos lá? Isso aqui é para ajudar você, que é do primeiro super, que mora aqui no meu coração, que por sinal é o melhor primeiro super de 2025 da unidade CEP Lafayette. Fechou? Ó a responsa, hein? Ó, vamos lá, Lindsay. O primeiro exercício aqui que a gente vai conversar é da FAMERP. Ele fala o seguinte: determinado leite em pó comercializado em embalagens com 200 gramas de produto apresenta no rótulo a seguinte informação nutricional: que a cada 25 gramas do leite em pó contém 228 miligramas de cálcio. E ele quer que a gente calcule quanto no nosso leite total isso representa em mol. Olha as alternativas. Então vamos lá. Primeira coisa, tem que tentar achar quanto de cálcio nós temos lá no nosso leite. Galerinha, a proporção ele nos deu, né? 25 gramas de leite. Ele disse que tem 228 miligramas de cálcio. Tá, só que o leite, na verdade, ele tem 200 gramas. Portanto, lindos, quanto isso representa? Ó, resolvendo aqui em cruz, isso aqui vai dar, lindos, 1824 miligramas, que é a mesma coisa, já deixando aqui bonitinho pra gente, 1,824 gramas. Tudo bem? Então, eu achei quanto que tem, lindos, de cálcio lá no meu leite, tá? De cálcio, eu achei. Em massa, 200 gramas daquele meu leite, eu tenho 1,824 gramas de cálcio. Mas ele quer saber quanto isso corresponde em mol. Então, ó, agora que a gente fez isso, a parte química entra realmente. Vamos lá. A massa do cálcio, a FAMERP, meus amores, te dá uma tabela periódica para que você possa consultar. Mas, don't worry, estou aqui, lindos. Eu coloquei para você já aqui 1 mol de cálcio equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Isso está, lindos, pela tabelinha periódica em 40 gramas. Tá. O que a gente tem de informação? A gente sabe a massa. Tá aqui a massa. Beleza. E o que ele está pedindo? O número de mols. Olha lá. Henrique, como chama mesmo essa coluna do meio nesse exercício? Não vou falar o nome da pessoa, ela vai ficar chateada comigo, mas ó, é inútil, meus amores, certo? É inútil. Neste exercício, o 6 vezes 10 a 23, ele foi inútil. Por quê? Porque ele não está me dando informação sobre ele, nem me pedindo informação sobre ele. Tudo bem? A gente não vai utilizar. E aí agora, é só a gente resolver isso aqui em cruz, tá? E a gente vai chegar em 0,0 aproximadamente 46. Tá? Esse aqui vai ser o nosso x. Que dá, lindos, a mesma coisa que 4,6 vezes 10 a menos 2 mol de cálcio. É o que a gente acha aqui na alternativa C. Fechou? Tudo bem? Primeiro exercício? Então vamos lá. Bora para o próximo. Unicamp, lindos. Olha o que ele fala. Ele está dando um texto, eu vou resumir para vocês, mas ele fala aqui, lindos, que se você observar nessa tabelinha, para cada substância nós temos os valores em miligrama por grama e em milimol por grama. Isso sobre um trabalho científico de dessalinização de fibras de carbono poroso, e eles estão revisando alguns dados. E ele fala para a gente o seguinte, ó, que os resultados eles são consistentes para o MgCl2 e o CaCl2. Então, como assim consistentes? Ele está te falando o seguinte, ó. Se você observar, tudo que está pintadinho é em miligrama. E tudo que está, no caso, tracejadinho é em milimol. Então, vamos pegar, por exemplo, o CaCl2, tá? O CaCl2, essa parte aqui é em miligrama. Quanto que vale? Esse lado aqui, ó, é a tabela do milimol. E este lado aqui é a tabela do miligrama. Então, vamos lá no miligrama, mais ou menos aqui, ó. Ele está falando, então, que isso daqui
equivale, no caso, em miligramas, equivale a isso daqui em milimol. Então, ele está falando o seguinte, ó, se você pegar aquele valorzinho para ele em miligrama e converter para milimol, vai dar o mesmo resultado que está na tabelinha. E o que ele quer saber, lindos? Ele quer saber se isso também vai estar correto ou incorreto para o NaCl e para o KCl. Então, eu coloquei de novo aqui a tabelinha só para nos ajudar. Vamos começar aqui tentando resolver, meus amores, com o NaCl. Vamos lá. Ó, eu vou tentar, então, achar o valor dele em miligramas, converter para milimol e ver se bate com a tabelinha, tudo bem? Então, eu vou pegar o seguinte, ó, vamos ver, o NaCl está aqui, e eu vou começar com ele em miligramas, tá? É o que está todo pintadinho, olha lá. 30. E quanto isso está falando que representa em milimols? É o tracejadinho aqui, ó, 0,5. Então, ele está falando aqui para a gente que 30 miligramas de NaCl corresponde a meio milimol de NaCl. Vamos converter para ver se isso é verdade. Henrique, você vai converter miligrama para milimol ou o milimol para miligrama? Tanto faz, tudo bem? Eu vou converter miligrama para milimol, tá? Então vamos lá. A continha seria o seguinte, ó. Calculando a massa do NaCl, e ele te deu essas massas, a Unicamp, se a gente somar aqui, ó, 23 do sódio com 35,5, isso aqui dá 58,5 gramas, tá? Para 1 mol. Tá? E aí, lindos, o certo era o seguinte, ó, era pegar aquele valorzinho que tá em milimol, em miligrama, perdão, e converter para grama, para que fique grama embaixo de mol aqui também, né? Grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. Só que aqui, lindos, de grama para miligrama, a gente dividiu por 10 a menos 3. E de mol para milimol, nós também dividimos por 10 a menos 3. Então, eu posso trabalhar com essa proporção dessa forma. Grama para mol, miligrama para milimol. Eu posso fazer isso porque dos dois lados da minha linha, eu fiz essa conversão. Tudo bem, lindos? Então, vamos colocar os dados. Ó. Eu vou ver se 30 miligramas corresponde a quantos milimols. Vai ser esse aqui o meu intuito hoje, tudo bem? Então, resolvendo essa continha, lindos, fica 30 vezes 1, 30, dividido por 58,5. Isso aqui está dando para a gente um x de 0,51 milimol. Ô, lindos, olha lá, eu acabei de converter, tá? Se você observar, aqui a gente meio que foi meio que arredondando 0,5, mas eu posso te garantir que o NaCl está dentro da especificação. E realmente 30 miligramas corresponde a meio milimol, tá? Agora que a gente fez isso, meus amores, vamos lá para o KCl, ver se também vai bater. Fechou? Vamos ver os valores do KCl, ó. Para o KCl, quanto que vale em miligramas? Ó, aqui, entre 30 e 35, tá? Entre 30 e 35. E quanto que ele está valendo lá em milimol? Ó, aqui, entre 0,5 e 0,6, aproximadamente. Tá bom, lindos? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer essa continha agora, ó. Quanto vale a massa do KCl? Ô, lindos, a massa do KCl é 39 do K, ele deu ali pra gente, mais 35,5. A massa do KCl é de 74,5 gramas para 1 mol. Tá? Só que ele disse pra gente que nós temos ali, ó, entre 30 e 35, lindos, vamos fazer uma média? Pode ser 30 mais 35 dividido por 2, tal, 32,5. Uma média aqui seria mais ou menos o valor dele. Quanto isso representa, perdão, aqui, ó, lembrando que está em miligramas, quanto isso representa também em milimols. Lembra que eu converti dos dois ladinhos, tá? Lindos, então agora vai ficar 32,5 dividido por 74,5. Isso está dando aqui para a gente um x de aproximadamente 0,5
43 milimols. Ah, Henrique, vamos ver se dá para aproximar lá. Vamos lá, ó. Ou se fosse 0,43, ele estaria aqui assim, né? Mas ele está mais para cima. Portanto, para o KCl, ele está inconsistente. Tudo bem? Então, ele é inconsistente ao KCl, mas consistente para o NaCl. Tranquilo? Fechou? Existe um pouquinho mais complicado, né? Bora lá. 3. FAMERP. Vamos lá, lindos. Olha lá. Em janeiro de 2018 foi encontrado uma mina na África, o quinto maior diamante do mundo, pesando 900 quilates. Considerando que 1 quilate equivale a uma massa de 200 miligramas, a quantidade em mol de átomos de carbono existente nesse diamante é igual a... Lindos, ele está falando que encontraram um diamante que pesa 900 quilates. E ele disse que 1 quilate, lindos, vale 200 miligramas. Tá aqui. Então, 900 quilates vale quanto? Lindos, resolvendo essa continha? Olha lá. Também miligramas. Que se a gente quiser, só para ficar mais fácil, 180 gramas. Beleza? Essa, portanto, é a massa de no caso, diamante que tem 900 quilates. E ele quer saber quanto isso representa em mol de átomos de carbono. Ó, a gente sabe que o diamante é uma forma alotrópica, ele até te avisou no texto do carbono. Então a gente sabe que ele é formado só por carbono. E a FAMERP fala pra gente que a massa de 1 mol de carbono vale 12 gramas. Henrique, você vai usar o 6 vezes 10 vezes 3? Lindos, eu não vou. Agora eu vou começar a fazer direto, porque a gente já sabe que ele não me deu informação do 6 vezes 10 a 23 e nem me pediu algo relacionado a ele. Então, eu fiz direto mol para gramas, tudo bem? Aí ele disse que tem 180 gramas, é isso que tem no caso para a gente, se você observar o nosso diamante, e ele quer saber quanto isso representa em mol. Lindos, resolvendo essa continha, a gente chega em 15 mols. Que aí a FAMERP, para deixar você um pouquinho mais confuso, escreveu como 1,5 vezes 10, né? Tudo bem? Mais um, olha lá. 4, da UFO, lindos, fala o seguinte. A vitamina E tem sido relacionada à prevenção ao câncer de próstata, além de atuar como antioxidante para prevenir o envelhecimento precoce. A dose diária recomendada para uma pessoa acima de 19 anos é de 15 miligramas. Isso aqui é a dose diária, lindos. Tá. Considerando que alguns suplementos alimentares existem 0,105 vezes 10 a 20 moléculas de vitamina E por comprimido, cuja fórmula molecular é essa daqui, e que o número de Avogadro é 6 vezes 10 a 23, o número de comprimidos que deve ser consumido em um mês, ou seja, 30 dias, para que a gente consiga ter essa dose recomendada diária sendo cumprida. Tudo bem? Lindos, ó, antes de mais nada, eu vou converter isso aqui rapidão para massa, tudo bem? Eu vou fazer aqui com a ajuda, não vou mentir para vocês, não, de uma calculadora. Ó. O que eu vou fazer? A massa do carbono é 29 vezes 12, 348. Mais 50, porque a massa do hidrogênio é 1, 398. Mais 32 dos oxigênios, 430. Essa é a massa, ó. 430 gramas por mol. Lembrando que na UFO você também tem uma tabelinha periódica para consultar, tá bom? Ó, a dose diária recomendada, meus amores, é de 15 miligramas, certo? Isso é o que você tem que ingerir em um dia. O cara está falando aqui pra gente que vão se passar 30 dias. Fechou? Então, quanto que ele tem que ingerir? Tá, lindos, 15 vezes 30, isso aqui vai dar 450 dias, perdão, miligramas. E isso é o que você precisa ingerir, então, até o final. Tudo bem? Tá, então isso aqui é a dose que você tem que ingerir durante 30 dias, 450 miligramas. Fechou.
Ele quer saber quanto isso representa em comprimidos. Mas qual que é o problema, meus amores? Se você observar, a gente tem um erro aqui de lógica. Eu não posso comparar algo em mol com algo em grama, né? A gente tem que comparar nas mesmas unidades. Eu sei que eu tenho que ingerir durante 30 dias 450 miligramas. Só que o meu comprimido está falando que tem ali por comprimido 0,105 vezes 10 a 20 moléculas. Ah, então a gente não está trabalhando com a mesma unidade. Então, já que nós não estamos trabalhando com a mesma unidade, eu vou converter isso. Eu vou pegar aquele 10 elevado a 20 moléculas e eu vou, no caso, ali para gente, mudar para miligrama. Pode ser? Então vamos lá, ó. Guarda aí os 450 miligramas. Guarda aí. Vamos aqui no rascunho antes da gente realizar a nossa continha final e vamos ver quanto que nós temos em miligramas em um comprimido, tá? Bom, acabei de ver que 1 mol dessa vitamina E tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, e isso está para uma massa de 430 gramas que foi calculado com os senhores e senhoritas ali. Tá, quanto representa em gramas se nós ingerirmos 0,105 vezes 10 a 20 moléculas? Aí eu vou saber, então, quanto que aquilo por comprimido corresponde em massa. Eu estou fazendo essa conversão. Então, vamos lá, lindos. Ó, vai ficar o seguinte, eu vou trabalhar com as potências depois, tá? 0,105 vezes 430 dividido por 6. Isso aqui está dando 7,5 vezes 10. Lindos, vai ficar 10 a 20, vamos aqui no rascunho, ó. O que vai acontecer? Vai ficar 10 elevado a 20 dividido por 10 a 23, na hora que a gente trabalhar com isso. E aí, lembra, vai ficar 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Porque faz 20 menos 23, né? Então, ó lá, 10 a menos 3 gramas. Se você quiser multiplicar isso aqui por 1000, para a gente deixar em miligramas, já que é essa nossa referência, isso aqui vai dar 7,5 miligramas, tá? Eu só multipliquei aqui por 1000. Ah, beleza. Ou agora olha como ficou fácil, lindos. Eu tenho que ingerir 450 miligramas. Só que cada comprimido tem 7,5 miligramas. Nós acabamos de ver isso. Então, se eu quero descobrir quantos comprimidos eu tenho que tomar, o que eu faço? Pego o valor que eu tenho e divido o que tem em cada comprimido. 450 por 7,5, isso aqui dá para a gente, lindos, um valor de 60 comprimidos. Alternativa C. Henrique, eu não entendi. Faz a continha, lindos. Ó. Um comprimido, eu tenho 7,5 miligramas. Quantos comprimidos eu preciso para suprir as minhas 450? Você vai chegar no mesmo resultadinho aqui de 60. Tudo bem? Tranquilo? Bora para o próximo. Estamos indo lá, estamos acabando. 5, lindos. Olha esse. Unesp. Considere amostras de 1 grama de cada uma das seguintes substâncias: o eteno, o monóxido de carbono e o nitrogênio. Essas 3 amostras, o que elas apresentam? Ô, lindos, vamos lá. Antes de mais nada, a Unesp, ela te dá, no caso na provinha, por sinal uma provinha muito bonita da Unesp, ela te dá, lindos, ali, uma tabela periódica. Então, a gente consegue calcular as massas. E olha que coincidência. O C2H4, eu vou deixar anotadinho aqui para a gente essas massas, tá? Seria 28 gramas por mol. O CO, 28 gramas por mol. E o nitrogênio, 28 gramas por mol. Ou todos eles, se você observar, apresentam a mesma massa, tá? Então vamos lá, primeiro. Todos são substâncias simples? Não. O N2 é, formado por um único elemento, os outros dois não. São substâncias isômeras? Lindos, você não sabe o que é isso ainda, tá?
Então, não se preocupe, só no seu segundo colegial que você vai entender sobre. Então, pode pular. Agora, são substâncias que apresentam ligações polares. Ó, no nitrogênio, as ligações são apolares. Então, vamos lá. O que eles apresentam? A mesma quantidade de moléculas ou de átomos? Lindos. Eu tenho 28 gramas para 1 mol. O que significa? Que se eu pego 1 mol disso daqui, tem 28 gramas. Certo? Então, olha a continha, meus amores. 1 mol de qualquer substância daquelas, porque todas elas têm 28 gramas. 1 mol de qualquer elas, eu tenho 28 gramas. Com 1 grama, eu vou pegar quanto, lindos? X mols. A conta não é importante, eu vou fazer só para te provar. 1 dividido por 28. Isso aqui dá 1 dividido por 28. Isso aqui dá 0,03 aproximadamente mols, tá? Olha o que acontece. Se eu pego 1 grama desse cara, eu tenho 0,03 mol. Se eu pego 1 grama desse cara, eu tenho 0,03 mol. E se eu pego 1 grama desse cara, eu tenho 0,03 mols. Então, tudo em relação ao número de moléculas. Em relação a átomos, eu posso falar isso? Não, por quê? Olha aqui comigo. 1 mol de C2H4, eu tenho quantos átomos? 4 mais 2, eu tenho 6 mols de átomos. 1 mol de CO, eu tenho 2 mols de átomos. E 1 mol de N2, eu tenho também 2 mols de átomos. Então, se a gente for observar, esses dois, eles vão ter as mesmas quantidades em mols de átomos também. Mas esse cara não. Então, de átomos eles não vão ter. Mas de moléculas, todos eles apresentam as mesmas quantidades. Fechou? Beleza? Bora para o próximo. Da UFO também. Olha lá. Nesse caso, da UFO, no exercício 6, ele fala o seguinte. A jadeíte, também chamada de silicato de alumínio e sódio, é um mineral muito utilizado por artesãos para a confecção de peças de ornamentação e decoração como joias e estatuetas. O número de mols de silício presente em uma estatueta com massa de 1.414 gramas é de tananã. Lindos, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu pegar os dados aqui que a nossa UFO nos fornece para a gente calcular a massa de tudo isso daqui. Fechou? Calma aí então, vamos lá. Lindos, ó, essa continha aqui, o sódio vale 23, o alumínio vale 27, o silício 28 e o oxigênio 16. Calculando tudo isso daqui, nós temos 202 gramas por mol. Tá bom? Lembrando que só vai ser importante para a gente, mas a massa de cada silício é de 28 gramas por mol. Tá? Deixa anotadinho aí. Lindos, vamos lá então. Ó, olha o que acontece. Você concorda comigo que na molécula desse silicato de alumínio e sódio, com 1 mol daquela molécula, que é o NaAlSi2O6, eu tenho 2 mols de silício. Essa proporção que eu tenho. E aí, lindos, qual que é a massa de 1 mol? A gente acabou de achar 202 gramas. Então, eu posso dizer que com 202 gramas, eu forneço 2 mols de silício. Uai, Henrique, não entendi. Calma aí, vamos lá. Com 1 mol dessa molécula toda, eu forneço 2 mols de silício. Eu só converti de mol para massa, 202. Então, ainda continuo tendo 2 mols de silício. Mas ele disse que tem, meus amores, 1.414 gramas. E quer saber quantos mols, olha lá, o número de mols de silício que nós teremos. Então, vai ficar 1.414 gramas vezes 2 dividido por 202. Meus amores, isso está dando para a gente um resultado de 14 mols de silício. Olha lá. E sabe o que eu queria aproveitar com você esse exercício? Nós podemos trabalhar, lindos, às vezes, não com a regra de 3, e sim com proporções. Daqui para cá, galerinha, você acredita que multipliquei por 7?
Quer ver, ó? 1414 dividido por 202 deu 7, para você que não acreditou em mim aí, tá? Então, lindos, se dessa linha para essa eu multipliquei por 7, nós temos que manter a proporção. Então, aqui eu também tenho que multiplicar por 7. 2 vezes 7, olha lá, 14. Então, isso a gente vai aprender muito melhor lá na estequiometria, mas pode já começar a usar dessas proporções quando for algo fácil de você perceber. Tem continha que a gente não consegue, então faz a regrinha de 3 direto, beleza. Porém, algumas a gente consegue trabalhar com essas proporções, tá bom? Olha mais um da UFO, vamos lá. Assinale a alternativa que contém o maior número de átomos. Beleza, vamos lá. Lindos, o NO2. Ó, o NO2, com 1 mol dele, nós temos, se você observar, 1 mol dele, nós temos 3 mols de átomos. E com 3,5 mol deles, então, a gente vai ter quanto? Que é o que ele deu. Lindos, é só fazer 3,5 vezes 3. Eu tenho 10,5 mols de átomos. Tá. Próximo. 1 mol do N2O3, eu tenho, se você observar, lindos, ó, 3 mais 2, eu tenho 5 mols de átomos. Fechou? Tá. E ele diz que a gente tem 1,5. Então, calma aí. Se eu tiver 1,5, quantos mols que nós vamos ter? 5 vezes 1,5, eu tenho 7,5 mols de átomos, tá? Então, aqui, ó, o primeiro a gente tinha 10, o segundo 7,5. Próximo. Para o NO, com 1 mol aqui de NO, eu tenho 1 mol também de átomos. Perdão, 1 mol não, lindos. Eu tenho 2 mols, né, lá, de átomos. Tá, então, com 4 mols, eu vou ter 8. Tô indo mais rápido aqui, tá? Ó, e para acabar, ele quer 1 mol só desse. 1 mol desse, já está na proporção, né? 1 mol de N2O5, nós temos 7 mols de átomos. Ele quer saber quem tem o maior número de átomos, olha lá. O primeiro, né? Letra A. Fechou? 8. Vamos lá, está indo, né? Acho que está indo. Ó, as hemácias apresentam grande quantidade de hemoglobina, pigmento vermelho que transporta o oxigênio dos pulmões para os tecidos. A hemoglobina é constituída por uma parte não proteica conhecida como grupo M. No laboratório de análises foi feita a separação de 22 miligramas do grupo M de uma certa amostra de sangue, onde constatou a presença de 2 miligramas de ferro. Se a molécula do grupo M contiver apenas um átomo de ferro, qual é a massa molar em gramas por mol desse grupo M? Putz, vamos lá, galerinha, vamos tentar, né? Olha que legal. Ele deu a seguinte informação para a gente. Ele disse que com 22 miligramas desse grupo M, nós temos 2 miligramas de ferro. Tá. Mas ele quer saber, lindos, qual é a massa molar desse grupo M. E aí ele me deu uma seguinte informação importante. Olha aqui. Se a molécula do grupo M, ela tem apenas um átomo de ferro. Então, o que eu estou entendendo? 1 mol desse grupo M apresenta 1 mol de ferro. Ah, então calma aí. Se 22 miligramas de M tem 2 miligramas de ferro, com 56 gramas de ferro, por que 56 gramas? Porque representa 1 mol. Qual vai ser a massa desse grupo M? Meus amores, olha a proporção que eu estou trabalhando. Se eu achar aqui a massa de 1 mol de ferro, eu consigo achar a massa de 1 mol de M. Então, aqui era a proporção entre eles, a cada 22 miligramas, 2 miligramas de ferro.
Com 56 gramas, porque representa 1 mol, eu vou achar aqui também a massa de 1 mol desse grupo M, certo? Porque a proporção entre eles é de 1 mol para 1 mol. Então, vamos resolver essa continha. Henrique, tem um problema aí, ó. Miligrama, miligrama, grama para grama, tá errado. Lindos, lembra? Miligrama tá para miligrama. Eu multipliquei por 10 a menos 3 aqui e por 10 a menos 3 aqui. Fiz isso nos dois ladinhos, então eu posso fazer isso, tá? Então, 56 vezes 22 dividido por 2. Lindos. Resolvendo essa continha, a gente está chegando em 616 gramas para cada mol desse grupo M, o que a gente encontra na alternativa D. Fechou? Tudo bem, lindos? Vamos lá. Olha esse exercício 9, muito bonitinho também, da Unesp. No ar poluído de uma cidade, detectou-se uma concentração de NO2 correspondente a 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Supondo que uma pessoa inale 3 litros de ar, qual é o número de moléculas de NO2 inalada por ela? Ô, lindos, vamos lá. O Virgílio vai trabalhar com vocês essa parte, né? O Virgílio vai trabalhar com vocês a parte de concentração, mas dá pra gente já conversar um pouquinho. Ó, ele tá falando que o ar, se você observar, ele tem uma quantidade de NO2 de 1 vezes 10 a menos 8 mol para cada litro de ar. Então, ele tem 1 vezes 10 a menos 8 mol para 1 litro de ar. Só que a pessoa inalou 3 litros de ar. Portanto, quanto que ela ingeriu ali de ar? Perdão, de NO2. Vamos resolvendo essa continha. A pessoa ingeriu 3 vezes 10 a menos 8 mols de NO2. Mas ele quer em mol? Não, ele quer em moléculas. Ó, tem duas formas da gente resolver isso daqui. A primeira é só você fazer o seguinte, ó. Calma aí. 3 vezes 10 a menos 8 mol. O valor de 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Então, é só multiplicar por 6 vezes 10 a 23 que eu já chego na resposta. Vamos lá. Olha um exemplo mais bobinho. Uma dúzia, 12 unidades, certo? Se eu tenho 3 dúzias, o que eu faço? 3 vezes 12, né? 36 unidades. A gente pode fazer isso direto. Mas aqui, se você quer, no caso, montar a linha, pode montar. 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo bem? E aí, a gente acabou de achar que tem 3 vezes 10 a menos 8 mol. Quanto isso vai representar em moléculas? Pode observar que em ambos os casos, se está multiplicando o mol, que é 3 vezes 10 a menos 8, por 6 vezes 10 a 23. A gente vai chegar, portanto, no mesmo, no caso, resultado, né? Resolvendo isso daqui, lindos, a gente vai chegar em 1,8 vezes 10 a 16 moléculas. O que a gente consegue encontrar na alternativa C de Chico. Olha aqui, meus amores. 1, 2, 3 e... Olha lá. Dá oi, Chico. Olha lá, meus amores. É o Chico. Vai lá, lindo. Fechou, lindos? Vamos lá para o último? Bora! 10 para a gente finalizar. Ó, esse aqui eu vou resolver com vocês de uma forma muito mais rápida e muito mais prática. O Brasil produz por ano aproximadamente 5 vezes 10 a sexta toneladas de ácido sulfúrico, 1,2 vezes 10 a sexta toneladas de amônia e 1 vezes 10 a sexta toneladas de soda cáustica. Transformando essas toneladas em mol, ele quer a ordem decrescente de produção dessas substâncias. Lindos, olha qual é o nosso esqueminha aqui. Para que eu vou trabalhar nesse exercício com vocês, a nossa formulinha aqui, o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Lindos, lembra onde você vai guardar essa formulinha? Você lembra? Aonde eu guardo vocês do primeiro super. Olha lá, dentro do meu coração. Fechou? Importantíssima, tá? Importantíssima. E olha como ela te facilita num exercício desse.
Henrique, já sei o que fazer. É montar a linha do ácido sulfúrico, depois montar a linha da amônia, montar a linha da soda cáustica, e aí sim depois colocar os dados que eu tenho, regra de 3? Não, meus amores, vamos fazer pela formulinha. Só que só toma cuidado. Aqui, obrigatoriamente, este carinha tem que estar em gramas, tudo bem? Então vamos lá. Ácido sulfúrico, meus amores. O ácido sulfúrico, qual é a massa dele? 5, olha lá, vezes 10 a sexta toneladas. Ó, vamos relembrar? Eu tenho aqui, por exemplo, miligrama. Para passar para grama, eu divido, no caso, por 1000. Para passar para, no caso, quilo, eu multiplico por 1000. Para passar para tonelada, eu divido por 1000. Né? Então, a gente vai dividindo todo mundo para cá, ó. Para cá, a gente divide por 10 a terceira. Agora, lindos, se eu quiser voltar, a gente multiplica por 10 a terceira. Então, de tonelada para quilo, multiplica por 1000. De quilo para grama, multiplica por 1000 de novo. Então, aqui a gente multiplicaria por 10 a sexta. Então, como ficaria isso aqui? Em gramas, 5 vezes 10 a 12 gramas. Tudo bem? Tudo isso dividido por 98. Tá bom? Então, vamos resolver essa continha. Ó. 5 dividido por 98 está dando aproximadamente 0,05 vezes 10 a 12, o quê? Mol. É assim que sai, direto, tá? Vou fazer agora um pouquinho mais rápido para os outros, ó. Vamos fazer agora esse do ácido sulfúrico, 0,05 vezes 10 a 12 mols. Tá. Próximo, amônia, NH3. Lindos, eu já vou colocar o valorzinho direto em gramas, tá? Porque, ó, o valor da amônia é de 1,2 vezes 10 a sexta. Então, vai ser 1,2 vezes 10 também a 12. Porque a gente já está passando tudo isso para, no caso, gramas. A amônia vale 17. Olha lá. Dividido por 17. Então, fica 1,2 dividido por 17. Isso está dando 0, aproximadamente, tá? 0,7 também vezes 10 a 12. Beleza? E o último caso, do NaOH, qual é a massa lá dele? Ó? 1 vezes 10 a 12. Ah, Henrique, está 6. Sim, mas está tonelada. Eu já estou passando todo mundo para gramas, fechou? Dividido por 40. Tudo bem, lindos? Ó, 1 por 40 dá 0,025 vezes 10 a 12. Tá bom? Ó, vamos ver. Os símbolozinhos de maior aqui, vamos ver quem é o maior de todos. O NH3. Quem é o menor de todos? O NaOH. Então, a alternativa C, de Chico, de novo, olha lá. A alternativa C, ela corresponde para a gente esse item. Tá bom, lindos? Fechou? Ó, era isso que a gente tinha aí para sua listinha. A resolução aqui realmente um pouco complicada, tá dando 40 minutos de vídeo. Eu sei que vai ser um pouquinho extenso, mas é para te ajudar. É uma lista importantíssima para você. Não só no seu primeiro colegial, nas suas provas. Eu não estou pensando em você agora. Estou pensando lá na frente. Estou pensando no seu bem-estar na química no segundo super. Estou pensando no seu bem-estar na química no terceiro super e, consequentemente, no que você está aqui, na sua função de estar aqui no super. A procura pelo seu querido vestibular. Isso aqui, essa lista, se você estiver dominando ela, posso te garantir, a química vai ser algo muito mais tranquilo, muito mais fácil para você, tá bom? É realmente para te ajudar, tá bom? É exclusivamente com esse intuito. Um grande beijo para vocês, amo cada um de vocês. Esse é o melhor primeiro super de 2025. Tchau!